Boa tarde, são 13 horas e 45 minutos. Eu sou Ingrid Bart e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre o congresso que aconteceu neste fim de semana no Museu do Amanhã. Com o tema Rio, uma cidade antirracista, o encontro discutiu a promoção da igualdade racial e a criação de um fundo de reparação para os negros na capital. A reportagem é de Lucas Madureira. As pautas de combate ao racismo foram abordadas em 6 diferentes mesas de debates. O palco das discussões foi o Congresso Rio, uma cidade antirracista. A nossa ideia quando a gente produziu o Congresso, montou o Congresso, era que a gente pudesse unificar os debates de antirracismo e o debate de planejamento urbano na construção de uma proposta de uma nova cidade que adeque aos nossos corpos, que adequem todas as opressões e todos os lugares de força e de potência que a gente pode ter numa cidade diferente. Então, acho que prioritariamente, majoritariamente, a nossa ideia é como que a gente pensa uma cidade a partir da causa racial, a partir do antirracismo, como a gente pensa, porque a gente acredita que o debate racial ele transversaliza todos os debates que são importantes para a gente em termos de planejamento urbano. O congresso aconteceu no fim de semana no Museu do Amanhã, na Praça Mauá, zona portuária do Rio. Essa foi a primeira edição do congresso, realizado pelo Laboratório de Periferia, o Perifalab. A organização foi criada há 2 anos no Rio para defender as necessidades dos moradores de favelas e está presente em 5 estados brasileiros. Durante os debates, os participantes incluíram propostas para a Carta Antirracista. O documento contém as principais reivindicações da população negra carioca. O objetivo da conferência também é construir uma proposição, porque a gente fala muito sobre o racismo, a gente fala muito que precisamos combater isso, a gente está muito nesse lugar de já produzir isso, só que hoje, e acho que a carta, né, da conferência, que simboliza a conferência, ela traz um lugar com propostas, então a gente vai falar de maneira a debater Agenda 2030, Conferência de Durban e tudo isso, como que a gente coloca isso no papel? Então, a gente tentou reunir as mentes mais qualificadas, as pessoas mais importantes que a gente sabe que podem formular políticas públicas para isso. Além de apresentar propostas para a Carta Antirracista, o Congresso define também estratégias para o Plano Diretor da cidade do Rio. O Plano Diretor é um projeto de lei complementar do Executivo que define estratégias de desenvolvimento da cidade nos próximos 10 anos, tratando de questões como ocupação do solo, mobilidade, meio ambiente, entre outras. Uma conferência que discute um Rio antirracista, uma cidade antirracista, é importante para a gente construir essas políticas públicas ouvindo as demandas da população local e um diálogo amplo, né, com a academia, sociedade civil, setor privado, movimentos sociais, organização do terceiro setor. Eu acho que esse é o grande objetivo de discutir um modelo de cidade nos próximos dias. A vereadora Tainá de Paula, presidente da Comissão de Assuntos Urbanos e uma das integrantes da Comissão Especial do Plano Diretor da Câmara de Vereadores do Rio, também participou do Congresso. Ela defende a criação de um fundo de reparação para os negros no Rio de Janeiro. A nossa ideia, não só como mandato, mas também como Comissão de Assuntos Urbanos, é que a gente leve essa discussão daqui para o plano diretor. Como é que a cidade vai responder nos próximos 10 anos sobre o pacto racial e mais, como é que a gente consegue acumular uma discussão sobre o fundo de reparação. Várias cidades do mundo têm seus fundos de reparação. Acho que está na hora da gente pensar no fundo de reparação carioca. A programação contou ainda com a exibição de curtas-metragens e uma performance indígena. E a Câmara Municipal promulgou a lei que autoriza a contratação prioritária de pessoas com deficiência por empresas que prestam serviço ou executam obras para o município do Rio. Quem não respeitar a lei poderá ser multado. Veja com Sérgio Costa. O Brasil tem 17 milhões de pessoas com deficiência. Segundo o IBGE, esse número representa 8,4% da população acima dos 2 anos de idade. Quase a metade das pessoas com deficiência no país é formada por idosos, acima dos 60 anos. A proporção é de 1 a cada 4 pessoas com algum tipo de deficiência. Corrigir a desigualdade de acesso ao mercado de trabalho sempre foi um desafio. Os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
rejeitaram veto total ao Poder Executivo ao projeto de lei que autoriza a exigência de contratação prioritária de pessoas com deficiência por empresas que prestam serviços e executam obras para o município. Eu, como presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, tenho, logo no início do nosso mandato, brigado muito para a inclusão da pessoa com deficiência na nossa cidade de uma forma ampla. E eu não tenho dúvida que a gente ofertar mais oportunidades de emprego para a pessoa com deficiência na nossa cidade é muito importante para essa inclusão seja feita da melhor forma possível. Com a derrubada do veto, a nova legislação foi promulgada pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado. O número de pessoas a serem admitidas deverá respeitar uma lei federal que obriga a empresa com 100 ou mais funcionários a preencher de 2% a 5% dos seus cargos com beneficiários ou pessoas portadoras de deficiência. Isso é importante por um motivo muito simples. Você fomenta as empresas do município na contratação de pessoas com deficiência. Você modifica a cultura a partir do momento que você cria uma lei, você gera um fato novo para a contratação de pessoas com deficiência. Então, é muito importante ter, dentro desse escopo, essa nova lei com uma sanção efetiva para a empresa que, sediada no município do Rio, não contrate a pessoa com deficiência. Bárbara tem 23 anos, é surda, tem deficiência visual e encurtamento dos tendões, o que limita a movimentação. A professora de Libras procura o primeiro emprego. Esse é meu sonho. Eu estou muito triste. Não consegui passar essa entrevista porque as pessoas pensam que eu sou deficiente. Sou capaz. Jussara é idealizadora do projeto Somos Todos Especiais e membro do Conselho Municipal em Defesa das Pessoas com Deficiência. A filha dela, Ana Carolina Polidoro, tem síndrome de Down. Jussara acredita que a lei é positiva porque vai ajudar na inclusão de pessoas com diferentes deficiências. Vai ser uma coisa muito boa, porque serão beneficiadas todas as deficiências para serem colocadas no campo do trabalho, né? Segundo a Prefeitura, 578 vagas foram oferecidas esta semana, destinadas a pessoas com deficiência, para vários níveis de escolaridade, com faixa salarial de até R$ 3.674. As vagas operacionais, muitas vezes, elas não permitem que qualquer trabalhador com qualquer deficiência possa ser aproveitado, né? Então, esse é um fator a mais para dificultar a inserção do trabalhador PCD no mercado formal de trabalho. E as vagas estão disponíveis nas redes sociais da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda e são atualizadas semanalmente. O Procon Carioca autuou 7 estabelecimentos que vendiam cigarro eletrônico na cidade do Rio. Os agentes estiveram em lojas de Copacabana, Catete e Recreio dos Bandeirantes. O cigarro eletrônico está proibido no Brasil desde a semana passada por determinação do Ministério da Justiça. Renato Chapot tem os detalhes. O cigarro eletrônico surgiu em 2003 na China e logo teve grande aceitação no planeta. Os fabricantes vendiam a ideia de que ele ajudaria a afastar o vício nos cigarros tradicionais, responsáveis pela morte de 8 milhões de pessoas no mundo atualmente. Mas, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, pesquisas mostraram que o cigarro eletrônico aumentou em até 4 vezes a chance de criar dependência química para quem nunca fumou. Ele passou a ser uma porta de entrada para o público jovem para o cigarro comum. Então, as pesquisas mostraram que os meninos que começaram a usar cigarro eletrônico e nunca tinham fumado na vida um cigarro comum, né, tiveram 3,5 mais chance de experimentar um cigarro comum posteriormente e 4 vezes mais chance de se tornar um fumante regular de cigarro comum. Então, ele, além de não ajudar a parar, ele ainda está ajudando a começar a usar o cigarro comum. Mas os perigos vão além. De acordo com os especialistas, o cigarro eletrônico pode causar síndrome respiratória aguda grave, que provocou a internação de 2.000 pessoas nos Estados Unidos. 68 destes pacientes morreram. O dispositivo eletrônico para fumar, como também é conhecido, pode causar problemas graves no coração. Assim como o cigarro tradicional, ele provoca também dependência química, dizem os pesquisadores.
cigarro eletrônico é cigarro, o cigarro eletrônico tem os mesmos riscos que o cigarro tradicional, além dos riscos próprios. No cigarro eletrônico, nós temos associação com ácido benzoico e isso aumentou muito a quantidade de nicotina. Isso faz com que existam partículas ultrafinas, que são partículas menores do que 100 nanômetros. Essas partículas ultrafinas são muito aumentadas no cigarro eletrônico e elas estão relacionadas com o risco cardiovascular, inclusive risco cardiovascular agudo, de angina, infarto, etc. No cigarro eletrônico, além desse risco, tem o risco dos metais que são inalados quando o fumante usa o cigarro eletrônico, níquel, latão, cobre e outros metais. O níquel está 2 a 100 vezes maior no sangue dos fumantes de cigarros eletrônicos do que de cigarros convencionais, e o níquel é um carcinogênio ou um cancerígeno comprovado para seres humanos. Agora, o Ministério da Justiça decidiu proibir a comercialização do cigarro eletrônico. Em caso de não cumprimento, a empresa receberá multa diária de R$ 5.000. De acordo com a decisão publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial da União, o objetivo da medida é proteger a saúde da população. Com o mesmo objetivo, a Fundação do Câncer e a Associação das Universidades Particulares iniciaram uma campanha contra os dispositivos eletrônicos para fumar, focada nos jovens. Uma pesquisa do Ministério da Saúde diz que 1 em cada 5 pessoas entre 18 e 24 anos já usou o cigarro eletrônico. É fundamental que nós consigamos evitar que isso aconteça, criando legislações, apoiando a Anvisa no controle do cigarro eletrônico e no banimento da comercialização desse produto no Brasil. A Fundação do Câncer e a ANUP estão à disposição para maiores detalhes sobre a campanha, podendo ser encontrada na página da Fundação, que é cancer.org.br. Novas leis foram promulgadas pelo presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado. Lucas Madureira, de volta com as informações. É isso, foram 4 leis publicadas. A primeira é a que promove e valoriza os cuidadores de animais do município. Uma outra é a que trata sobre a gestão democrática e a participação da comunidade escolar nos processos pedagógicos da rede municipal de ensino do Rio de Janeiro. Houve também a publicação da lei que tomba o Grêmio Recreativo da Escola de Samba Portela pelo seu valor histórico, cultural e social aqui na cidade do Rio de Janeiro. Além disso, houve ainda a promulgação da lei que inclui no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município o Mirante de Paris. E olha, a Rio Tour abriu inscrições para o concurso que vai escolher o Rei Momo, a Rainha e as 2 princesas do Carnaval 2023. Os candidatos têm até dia 7 de outubro para fazer as inscrições. Os interessados devem comparecer na sede da Rio Tour, que fica na Avenida das Américas, 5.300, terceiro andar, na Cidade das Artes. O regulamento do concurso está publicado no Diário Oficial do município. E a primeira edição do Câmara Rio Notícias termina aqui. Outras informações em câmara.rio, nas nossas redes sociais em @CâmaraRio e logo mais às 19h40 na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Muitíssimo obrigado pela companhia. Amanhã a gente se vê.